Vamos então hoje, gente, estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 10. Fora da caridade não há salvação. Então anota aí, ó, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 10. Fora da caridade não há salvação. Então, enquanto nós vamos vibrando pelos animais, vai colocando os nomes aí, a gente vai estudando o Evangelho. Fora da caridade não há salvação. Paulo, Paris, 1860. Meus filhos, na máxima fora da caridade não há salvação estão contidos todos os destinos do homem sobre a terra e o céu. Sobre a terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz, e no céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Esta divisa é a flama celeste, a coluna luminosa que guia os homens pelo deserto da vida, para conduzi-los à terra da promissão. Ela brilha no céu como a auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra está gravado no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Podeis conhecê-los pelo perfume de caridade que espargem ao seu redor. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus. Nada melhor resume os deveres do homem do que esta máxima de ordem divina. O Espiritismo não podia provar melhor a sua origem do que oferecendo-a por regra, porque ela é o mais puro reflexo do cristianismo. Fora da caridade não há salvação. Com essa orientação, o homem jamais se transviará. Aplicai-vos, portanto, meus amigos, a compreender o sentido profundo e as consequências de sua aplicação, e a procurar por vós mesmos todas as maneiras de aplicá-lo. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e a vossa consciência vos responderá. Não somente ela evitará que façais o mal, mas ainda vos levará a fazer o bem. Uau! Gente, esse trecho lindo, e eu não li tudo, né? Depois vocês vão ler tudo com calma, só lembrando, Evangelho, capítulo 15, item 10, ele lembra que a nossa vida não tem nenhum sentido se você não trabalhar a caridade. Porque, pensa, Jesus falou para nós: se amardes aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Não é? O próprio Cristo, ele deixou claro que o nosso papel no mundo é aprender a amar além daqueles que nos amam. Então, vamos falar o óbvio de novo. Aí você fala assim: ah, mas eu amo a minha mãe e meu pai. Ué, mas não é sua obrigação amar seus pais? Pô, seus pais te deram a vida. Uai. Ah, mas eu amo os meus filhos. Vou nem falar nada, né? Ah, mas eu amo o meu vizinho. Opa, começou a melhorar um pouquinho. Porque nem todo vizinho é legal. Às vezes sim, às vezes não. Ah, mas eu vibro com muita luz pelos colegas de trabalho. Opa, começou a melhorar. Porque nem todo colega é bacana. Às vezes você está vibrando com paixão, com amor. Isso é muito bom. Então, assim, à medida que o nosso pensamento vai evoluindo, gente, o nosso desejo, né, de estender o nosso amor se amplia. Você concorda? Então, à medida que a gente vai aprendendo a amar, a sentir a presença de Deus nas nossas vidas, tudo é importante. Sabe, cada oportunidade de servir, de ajudar, tudo é importante. E ontem, na nossa reunião mediúnica, a gente falava disso aqui, né? Muitas vezes, para que a gente possa ser instrumento de Deus, a gente primeiro precisa abrir os olhos e o coração para estar atento a isso, porque não raro a providência divina quer utilizar a gente como instrumento. Mas a nossa lerdeza é muito grande, mesmo eu falo da minha, é muito grande. E nem sempre se enxerga, né? Nem sempre a gente enxerga, a gente está sempre com tanta pressa, às vezes você está tão preocupado com seus problemas, que a gente às vezes não enxerga, que a gente pode ser útil para aliviar a dor de alguém. Né? De repente você tem uma pessoa do teu lado, está precisando de ajuda. Às vezes na sua família, a pessoa está desesperada, doida para conversar, mas a gente está com tanta pressa, tanta correria, que não dá atenção. Às vezes tem uma pessoa do seu lado, gente, ela está sofrendo, sabe, por amor, às vezes ela é tímida, não consegue falar, está com um problema qualquer no trabalho. Sabe, não raro, um pouco de atenção substitui horas de remédio ou de internação e, quiçá, de uma tragédia, quando a pessoa acha que está se sentindo abandonada e quer abandonar a vida. Então, assim, existem várias formas, né, da gente poder fazer a caridade.
Pode ser uma caridade simples e meio óbvia, que é com quem está perto da gente, uma caridade extraordinária com quem você não conhece, mas você quer ser útil e quer servir. Mas toda caridade nos aproxima de Deus. Acho que essa mensagem é a grande mensagem aqui, né? Por isso que eu te falo que a vida, sem a gente servir de alguma forma, ela perde o significado. Pra vocês terem ideia, as pesquisas sobre felicidade da Universidade de Harvard, elas mostram exatamente isso. A maior pesquisa de felicidade na história já feita foi feita em Harvard. Na verdade, ela continua em andamento. Ela teve o último fechamento em 2012. Depois se ampliou a base dos pesquisados, que a maioria, se não todos, já tinham desencarnado. E qual que era o foco da pesquisa? Identificar o principal fator que faria com que uma pessoa fosse feliz na vida. Eles ficaram 75 anos acompanhando quase 1.000 americanos na sua trajetória. Então, identificaram muitos pontos comuns, né? Dessas pessoas quando elas falavam que eram felizes. E não tem nada a ver com dinheiro, por incrível que pareça, nem fé, nem saúde. É relacionamento, família, pessoas, conexões. Então, o que a maioria das pessoas fala, mesmo quando você está doente sem dinheiro, mas você tem um amigo, você tem um cachorrinho, um gatinho, né? Você tem um passarinho que está do teu lado. Né? Ah, você está triste, você está chateado, está doente, mas você sente que seu pai e sua mãe te amam, você tem seus filhos te apoiando, entende? Então, a pessoa, ela tem um sopro de vida. Você vê que nada supera essa conexão. Então, você imagina o valor, gente, quando você oferece a sua atenção, seu carinho, seu afeto para alguém que está precisando. Imagina o tamanho desse valor, né? Desse prêmio. Então, é um ganho mútuo, porque tem gente que te ama, tá doido para ficar do seu lado um pouquinho só, deixa, né? Visita a pessoa, faz contato com ela, né? Usa um tempinho com ela. Às vezes você vai fazer uma visita no asilo, né? Na casa de repouso, você vai fazer visita no orfanato, você vai fazer visita no hospital, você vai fazer visita às pessoas que moram nas ruas, sabe? Seja um instrumento de luz aonde você passar. É essa a mensagem do Evangelho de hoje, né? Essa lembrança que o amado Evangelho nos traz. Porque você pode ganhar o mundo todo. Ah, fiquei famosa, famoso, tenho dinheiro, tenho poder, blá, 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 blá. Cara, mas fora da caridade não há salvação. Imagina, você for famoso, é uma pessoa egoísta, egocêntrica. Assim, isso tudo vai passar. Gente, tudo vai passar. Quando você passar da próxima vez perto de um cemitério, você vai lembrar que tudo passa. Não tem como. Todos nós, não tem como. Está no pacote. Eu falo o pacote reencarnatório. A gente já nasce, está no pacote. Você vai morrer, goste ou não goste, vai. Sua vida é finita, então aproveite. É mais ou menos isso. Tira o melhor proveito dela, que já já você volta. Simples assim. Sabe quando a gente é criança e vai um final de semana, ou o pai e a mãe falam, olha, você pode sair, mas você vai voltar em 2 horas, 1h30, né? Então, tipo assim, aproveita, brinca bastante que você volta. E a criança brinca como se não houvesse amanhã, né? Porque ela sabe que vai ter a hora de voltar. Não é assim? Nosso caso é a mesma coisa. Como nós temos a hora de voltar, então é importante a gente se questionar, né? Se a gente está vivendo a nossa vida com sabedoria. Ou se simplesmente a gente está passando pela vida. Esse é o problema, né? Então a galera que só passa pela vida, né, gente? Mas não está vivendo a vida. Profundo. Muito profundo. Ó, tem que se ligar, né? Tudo bem?